Amém, Miguel. Colossenses capítulo 3, vamos ler este capítulo, que é o capítulo onde nós nos encontramos, e nós aproveitamos para também mandar saudações para todos aqueles que nos escutam através da internet, e eu sei que são muitos, e sei que são muitos anónimos, e quero que também vocês saibam, todos vós que escutais, que o nosso desejo, a nossa oração é que a compreensão das Escrituras seja uma mais-valia nas vossas experiências. Se isso for conseguido, e é esse o nosso desejo e a nossa oração, louvaremos a Deus por isso. E por isso vamos agora ler a passagem. Miguel, faz favor. Então, portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria. Pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andastes, quando vivias nelas. Mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos vestistes do novo que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Onde não há grego nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se algum tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isto revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. E a paz de Deus, para o qual também fostes chamados em um corpo, domine nos vossos corações e sede agradecidos. A palavra de Cristo habita em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quando fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Vós, mulheres, estáis sujeitas aos vossos próprios maridos, como convém ao Senhor. Vós, maridos, amai as vossas mulheres e não vos irriteis contra elas. Vós, filhos, obedecei em tudo aos vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Vós, pais, não irriteis os vossos filhos, para que não percam o ânimo. Vós, servos, obedecei em tudo aos vossos senhores, segundo a carne, não servindo só na aparência, como para agradar aos homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis. Mas quem fizer agravo, receberá o agravo que fizer, pois não há distinção de pessoas. Vamos passar ao irmão Alberto e vamos ouvir a participação do irmão Alberto, que é sempre com saudade que nós ouvimos o nosso irmão Alberto. Então, irmão Alberto, faz favor. Graças a Deus por mais esse momento de estudo bíblico e juntos podermos adorar o Senhor através das Escrituras. Agradeço o convite por poder participar e partilhar junto com vós. Estamos estudando Colossenses no verso 1 e temos visto e estudado que o apóstolo Paulo está muito preocupado com a fé, com a vida espiritual daquela igreja, de cada crente, que estava sendo atraído, enganado, engodado, iludido por várias filosofias, religiões. E assim também, a igreja hoje em dia está sendo iludida, confundida com tantas teologias, filosofias, com tantas religiões, uma promovendo mais facilidades, prosperidades. E o crente, como é que fica numa situação desta?
Como não ser iludido, atraído, enganado? O apóstolo Paulo, já no capítulo 2 que estudamos, ele trabalhou com uma preposição que vamos destacar agora. E nisso nós vamos ver a praticidade do apóstolo para mostrar que a vida cristã ela é simples na fé e principalmente arraigada em Cristo Jesus. Vejamos que no capítulo 2, desde o verso 5 até o verso 11, o apóstolo trabalhou com uma preposição simples, em Cristo. O que ele queria dizer é que a posição de cada crente era elevada demais para serem rebaixados a uma filosofia, uma teologia, a uma religião. Assim ele destaca no verso 3 do capítulo 2, em quem, em Cristo, estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Por que buscar então a sabedoria dos homens? No verso 5 do capítulo 2, em Cristo, a firmeza da vossa fé. Onde vamos colocar a nossa fé? Nos santos? Nas religiões? Nome de quem? Somente em Cristo Jesus. Nele, andai como recebeste o Senhor, no verso 6. Nele, em Cristo, enraizados, edificados, no verso 7. Nele estáis perfeitos. Não precisamos ficar mais ansiosos buscando uma perfeição espiritual como os falsos mestres do gnosticismo, dos judaizantes queriam insistir. Nele, em Cristo, no qual também estáis circuncidados, no verso 11 do capítulo 2. Depois, ele muda do verso 12 do capítulo 2 até o 3, no verso 4, ele muda a preposição. Com Cristo. Claro que você fazendo uma leitura corrida do texto, não vai perceber esta lógica do apóstolo, pensando que é tudo o mesmo sentido. Mas este com Cristo quer revelar a nossa união mística, a nossa união verdadeira com Cristo Jesus. O que Cristo fez, Deus vai olhar como se você mesmo tivesse feito. No verso 12 do capítulo 2, encontramos com ele, sepultados no batismo. No verso 12 do capítulo 2, com ele ressuscitados pela fé no poder de Deus. No verso 13, com ele vivificados, tendo recebido perdão. Isso é muito bom. Verso 20 do capítulo 2, com Cristo morreste quanto aos rudimentos do mundo. Agora no capítulo 3, no verso 1, com Cristo ressuscitastes. Com Cristo a vossa vida está escondida em Deus. E com Cristo vos manifestareis em glória. É muito importante compreendermos a nossa posição e principalmente a nossa união com Cristo. Andando na presença de Deus, tendo esse entendimento, esta compreensão, você não vai procurar em filosofias, em teologias, explicações. Você não vai querer se envolver com religiões, sabendo da sua alta posição que Deus te ergueu em Cristo Jesus. E sabendo que esta união com Cristo, ela é muito importante, porque aquilo que Cristo fez, Deus o Pai, vai ver como se você mesmo tivesse feito. E assim os seus pecados são perdoados, há vitória, há santidade, porque Deus é maravilhoso. E esta graça bendita é um privilégio poder usufruir. Portanto, estudar a sã doutrina nas cartas de Paulo é indispensável nos dias de hoje, com tantas vozes, com tantas pregações, com tantas filosofias e teologias. Precisamos estar nas Escrituras. Procure um texto tradicional da Almeida, você vai perceber estas palavras que foram inspiradas pelo Espírito Santo. Inspirada no sentido de guiada. Mesmo o Espírito Santo respeitando o caráter, a personalidade do autor, ele coloca as palavras no lugar certo em cada versículo. Não é meramente uma escolha de capricho colocar em Cristo, com Cristo sendo a mesma coisa, mas dá para perceber
a distinção feita. Portanto, quando Deus é tudo o que você tem, então Ele é tudo o que você precisa. Que Deus nos abençoe. Amém. É só um breve pensamento. Aqui no capítulo 3 e verso 1, na semana passada nós, pelo menos eu referi a questão desta pergunta que está aqui implícita no princípio, portanto, se já ressuscitaste com Cristo, e é evidente que esta que é uma pergunta que cada um terá que responder, porque a salvação não é coletiva, a salvação é individual e, portanto, só cada um individualmente pode, de facto, responder se já ressuscitou com Cristo. E este ressuscitar com Cristo significa, então, que aceitar o Senhor Jesus Cristo como seu único e verdadeiro e suficiente Salvador. E quando nós fazemos isso, a Escritura diz-nos que nós passamos da morte para a vida. Diz que, portanto, nós, como diz a carta aos Efésios, nós nos encontrávamos mortos em delitos e pecados. E, portanto, quando aceitamos o Senhor Jesus Cristo como nosso Salvador, morremos com Ele na sua morte e ressuscitamos com Ele. E ressuscitamos para uma nova vida, uma vida eterna, para uma nova relação, de facto, com Deus. E o apóstolo, na carta aos Romanos, no capítulo 6, o apóstolo Paulo diz-nos que, primeiro começa por nos dizer, no capítulo 6 e verso 2, que diz, perguntando no versículo 1, que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado. Portanto, nós ressuscitamos com Cristo para vivemos, mas para o pecado nós devemos de facto estar mortos. Mas pela graça de Deus, nós ressuscitamos, nós vivemos, temos uma nova vida. E o apóstolo, no versículo 13, deste mesmo capítulo 6 de Romanos, diz: nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por um instrumento de iniquidade, para apresentai-vos a Deus como vivos de entre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Apresentai-vos, pois, a Deus. Entregai-vos, pois, a Deus. Porque agora pertencemos, de facto, a Deus. E agora vivemos. E vivemos, de facto, para Deus. Mas nós, neste mundo, à nossa volta, encontramos muita gente à nossa volta que permanece morta. Continua morta em delitos e pecados. E nós, pela graça de Deus, nós vivemos. Temos vida. Temos uma nova vida. Uma vida eterna. Uma vida abundante. E, portanto, vivemos no meio de mortos. Quando nós vamos a um funeral, o que é que de facto o morto transmite? Para já é a tristeza, é a angústia, é o desespero, é para muita gente o terminar tudo. É isso que de facto um morto, perante o morto e perante a morte, e transmite também para muitas pessoas medo. Porque muita gente tem medo da morte. E a própria palavra de Deus diz que a morte é o rei dos terrores. E, portanto, aquilo que nós encontramos à nossa volta é, de facto, tristeza, é angústia, é desespero, é, de facto, pessoas com medo da morte.
naquela preocupação em relação à eternidade, aqueles que ainda pensam que haverá alguma coisa, mas, portanto, é tudo isto que nós encontramos. E é neste meio que nós vivemos. E é aqui que nós nos encontramos. Para quê? Para mostrarmos verdadeiramente o que é viver para Deus e viver com Deus. Porque aquilo, ao contrário daquilo que a morte e o morto transmite, que é a tristeza, o que deve de existir em nós é gozo, é alegria. Porque a palavra de Deus nos diz que não há maior alegria do que a alegria da salvação. Portanto, é isso que nós temos para transmitir a este mundo. Mostrar que de facto vivemos, temos uma nova vida, temos de facto gozo, temos de facto alegria e, acima de tudo, temos certezas. Temos a certeza da salvação, não temos medo. Não temos medo da morte, porque sabemos aquilo que nos espera. Sabemos pela palavra de Deus aquilo que de facto nos espera, aquilo que o Senhor Jesus Cristo nos conquistou, nos ganhou na cruz do Calvário. E pela palavra de Deus nós podemos ver alguma coisa do gozo, da alegria e de tudo mais que de facto o Senhor nos conquistou e está reservado de facto para cada um de nós. E por isso nós temos razões que, embora vivendo neste mundo, vivendo no meio de mortos, no meio de desespero, vivemos com gozo, com alegria e mostrarmos que de facto temos uma nova vida em Cristo Jesus e que somos filhos de Deus, e é para o nosso Deus e este Deus que nos ama e ama de facto este mundo, é que de facto nós vivemos. E portanto, se já ressuscitaste com Cristo, então o apóstolo diz: buscai as coisas que são de cima. O Senhor Jesus Cristo, Ele morreu na cruz do Calvário, Ele ressuscitou, Ele completou uma obra perfeita, Ele nos ganhou, de facto, bênçãos sem fim, e agora está sentado à direita de Deus. Por isso, o apóstolo: buscai as coisas que são de cima. E buscar as coisas que são de cima é buscar o Senhor. É buscar o Senhor. E na carta aos Filipenses, o apóstolo nos diz que, Filipenses, no capítulo 2, Filipenses capítulo 2, e no verso 21, diz: porque todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo Jesus. O apóstolo está a falar acerca de Timóteo. E comparando Timóteo com grande parte da igreja naquela altura, o apóstolo chega a uma conclusão: todos buscam o que é seu. Já naquela altura, a igreja, grande parte da igreja buscava aquilo que os seus interesses. Buscava os seus interesses. Enquanto que, e de vez em quando, lembrava-se do Senhor, de buscar o Senhor. Buscar aquilo que é do Senhor Jesus Cristo. Buscar de facto o Senhor. As coisas não mudaram, infelizmente. Se calhar pioraram ainda mais. São poucos aqueles que de facto buscam o que é do Senhor, buscam verdadeiramente o Senhor Jesus Cristo. E buscar o Senhor Jesus Cristo é buscar a sua palavra, é mostrá-lo, é vivê-lo, é buscar de facto o Senhor. A grande maioria da igreja busca os seus interesses, busca aquilo que, a satisfação da sua carne, a satisfação da sua carne, e de vez em quando lembra-se do Senhor, de vez em quando lembra-se que de facto o Senhor existe, mas a grande prioridade de uma percentagem muito grande da igreja é os seus próprios interesses. Mas aquilo que a exortação que o Senhor nos faz é: se já ressuscitastes com Cristo,
busca as coisas que são de cima e não as que são de baixo. E para terminar, só mais um versículo no Salmo 27. No Salmo 27, o salmista diz assim, no Salmo 27 e versículo 8: quando tu dissestes, buscai o meu rosto, o meu coração te disse a ti, o teu rosto, Senhor, buscarei. Quando tu dissestes, buscai o meu rosto, o meu coração te disse, ou seja, o meu compromisso perante ti foi, o teu rosto eu buscarei. Ou seja, a ti eu buscarei. É importante salientarmos este aspecto. Buscai o meu coração te disse a ti, ao Senhor. Nós vivemos, ainda estamos no início do ano, num período em que se fazem se assumem compromissos e de mudança. Vou deixar de fazer isto, vou fazer isto, O Senhor diz-nos, buscai as coisas que são de cima, que cada um de nós possa dizer, assumir um compromisso com o Senhor e dizer, Senhor, é a ti que eu vou buscar. É a ti que eu de facto vou buscar. É a tua presença, é as tuas coisas, é a tua palavra, é o teu serviço que eu de facto quero e vou e assumir um compromisso com o Senhor, que de facto esse é o principal objetivo da nossa vida, buscá-lo e buscar a Ele acima de todas as coisas. Que o Senhor nos ajude. Gostava de pegar no capítulo 3 e no versículo 1 e de começar por dizer o seguinte. Nós já fizemos referência a isso anteriormente, mas nunca é demais. Esta carta tem 4 capítulos. Estamos no meio. Os primeiros 2 capítulos temos doutrina e estes 2 capítulos agora é prática. Na carta aos Efésios, 6 capítulos, 3 primeiros doutrina, segundos 3, prática. Na carta aos Colossenses, só para vocês terem uma ideia muito resumida, o apóstolo diz assim no capítulo 1, temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão das ofensas, o perdão dos pecados. E chega ao ponto, com base nisso, de dizer assim, no corpo da sua carne pela morte, para perante ele vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis. Temos o perdão dos pecados e agora somos inculpáveis, irrepreensíveis. Notem bem que o que Cristo nos alcançou na obra que realizou na cruz. Ele fala de muita coisa acerca disto nestes 2 capítulos. E por isso diz que nós e por isso ele diz que ele nos ressuscitou dos mortos, no capítulo 2. Porque o salário do pecado é morte. E os nossos pecados foram eliminados. E já não somos culpados, somos inculpáveis. E ressuscitamos. E ele chega aqui ao capítulo 3 e versículo 1 e diz assim, portanto, se já ressuscitastes, já vou fazer alguma referência acerca disso, mas começo por aquilo que eu disse aos jovens na sexta-feira passada, na reunião de jovens. Eu disse, eu na quarta-feira no estudo bíblico, se o Senhor permite que eu falo, vou falar acerca disso. Porque a pergunta que o João Miguel deixou no ar foi, e agora? Estamos salvos, não é? E agora? Esta é a grande questão que nós temos que colocar. Porque, lamentavelmente e infelizmente, muitos não pensam, e agora? Pensam que a coisa está arrumada e a história acabou. E ficou ali. Não é verdade.
A grande questão que nós temos que colocar é, e agora? Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, e agora? Esta é que é a grande questão. Sabem que, quando Paulo escreve a Tito, no capítulo 1 e no versículo 16, a dada altura, no capítulo 1 e versículo 16, ele diz assim, que muitos confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras. E esta é que é a grande angústia e o grande problema. E agora? Confessamos que conhecemos a Deus, que Ele perdoou os nossos pecados, que nos deu uma nova vida. E agora? Confessamos que conhecemos a Deus, mas negamo-lo com as obras? Que obras é que nós vamos fazer? Esta é que é a grande questão. Sabem que nós temos que pensar nos dias de Paulo como é que as coisas estavam a funcionar, no tempo dos Colossenses. Sabem que as religiões que já existiam naqueles dias, nos dias de Paulo, tinham pouco ou nada a ver com a parte moral. As religiões antigas não tinham nada a ver com moralidade. Nada. Os adoradores naquelas religiões antigas curvavam-se diante dos ídolos, como nós sabemos, faziam as ofertas que tinham que fazer aos ídolos e depois saíam dali e voltavam à velha vida de pecado que normalmente viviam. E havia o perigo destes crentes colossenses pensarem que isto era a mesma coisa. Aliás, deixai-me dizer que esta é uma reflexão muito importante que nós temos que fazer, porque muitos de nós, vivendo num país católico e vindo de uma tradição católica, enfermamos de muitos males semelhantes. O que é que eu quero dizer com isso? Quantos crentes há nas igrejas bíblicas que ainda vão, quando passa o saco das ofertas, dão a esmola, que era como se fazia na igreja católica. Vinham, passavam o saco das ofertas e punham lá uma esmola. Era uma esmola, estavam a dar uma esmola. Reparem a visão que as pessoas têm de Deus. Até lhe chamam esmola e olham para Deus como alguém muito pobre. Vamos lhe dar uma esmola. E muitos crentes, tendo sido salvos pela graça de Deus, ainda vêm com isso arraigado neles da tradição católica, de dar uma moedinha no saco das ofertas. Ainda não cresceram, ainda não perceberam. E agora? Como é que é? E agora? Na Igreja Católica, como vocês sabem, eu tenho que me reportar a isso para ajudar a que as pessoas possam compreender. Eu recordo-me, porque eu fui educado na Igreja Católica, cresci na Igreja Católica, fiz todas as cerimónias que qualquer criança devia fazer na Igreja Católica, passando pela catequese, primeira comunhão, comunhão solene, ser crismado, etc. A minha casa, quando eu era miúdo, recebia a chamada Sagrada Família, que era aquela casinha, aquele sacráriozinho, que depois tinha-se lá uma coisa acesa, uma coisa de óleo. E estava ali durante um dia, ou 2, ou 3, não sei quantos dias é que estava, mas estava ali. E depois faziam-se rezas ali em casa. E rezava-se o terço. Aquilo é uma seca para mim. Aquela amassada, estar ali a repetir. Ainda faltam quantas Ave Marias, ainda faltam quantos Pai Nossos. Aquilo é longo. Cada virada são 10. E aquilo acho que são 5, portanto são 50. E quando muita gente se converte a Cristo verdadeiramente, e está numa igreja bíblica, ainda olha para a reunião de oração como sendo uma seca, porque estão traumatizados ainda pelas rezas da Igreja Católica. E ainda não perceberam o que é a oração. Nem sabem o que é a oração. Não sabem o que é ofertar verdadeiramente a Deus e não sabem o que é orar. E nós temos que colocar a pergunta, e agora? Bem, as pessoas que seguiam as religiões pagãs nesta altura dos Colossenses, aquilo a que elas acreditavam não tinha nenhuma relação direta nem indireta com o seu comportamento. E por isso também ninguém as criticava, nem ninguém as condenava pelo seu mau comportamento ou pelo seu comportamento imoral.
E muitos emergiram desse espectro. E Paulo agora estava a falar com eles. E agora? Vocês pensam que é como lá na religião que vocês tinham lá, pagã? Com Cristo é diferente. O que nós queremos mostra-nos a palavra de Deus, e esta parte da palavra de Deus em particular afeta o nosso comportamento. Afinal, crer em Cristo é ficar unido a Cristo, é estar em Cristo, é Cristo estar em nós, é partilharmos da sua vida, é vivermos a sua vida. E isto faz uma grande diferença. Quando o apóstolo diz, se alguém está em Cristo, ele não está a pôr em dúvida a conversão destes crentes. Este se não é um se de dúvida, mas argumentativo. É aquele se que quer dizer, visto que estáis em Cristo. Ou se quiserem utilizar a palavra se, vocês ressuscitaram mesmo? É mesmo verdade? Se é verdade, pensem bem. O que é que se espera? E agora? O apóstolo tinha acabado de dizer-lhes que eles tinham morrido. Aliás, isso é repetido várias vezes no capítulo anterior, não é? E até que, no versículo 20, já na parte final do capítulo anterior, ele diz, se pois estáis mortos, e fala da morte. Quando nós morremos, nós dizemos adeus à velha vida. Um dia o Senhor Jesus Cristo, quando estava na terra, virou-se para os seus discípulos e disse, se alguém me segue, quem quiser seguir, toma a sua cruz e siga-me. Negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Vocês sabem o que é que um condenado fazia quando pegava na cruz às costas? Dizia adeus à vida, dizia adeus aos amigos, dizia adeus à família, dizia adeus a tudo o que tinha a ver com ele nesta vida. Era um adeus total a tudo, porque ele ia morrer. E nós dizemos adeus à velha vida, ao morrermos. O problema é que a maior parte de nós fica aí, no adeus à velha vida. E agora? Ficamos por aí? E o que é que eu quero dizer com isto? Que nós entramos num novo tipo de vida. Nós não apenas morremos, mas ressuscitamos. E a ressurreição é uma nova vida. E nós temos que pensar nisto. Entramos num novo tipo de vida, num tipo de vida que tem muita coisa, que tem coisas novas, que tem coisas fantásticas, que tem coisas fabulosas, que tem coisas inimagináveis, que tem coisas que desconhecemos e que devemos buscar. Buscai as coisas que são de cima. Eu às vezes temo que nós, como crentes hoje, como aqueles no tempo dos Colossenses, sejamos um pouco como os israelitas no passado. Dizemos adeus ao Egito, e estamos sempre a pensar nos alhos e nas coisas que havia lá no Egito, e que só atrapalham, e que não trazem gozo nenhum, trazem uma nostalgia amarga, uma tristeza, nem sei explicar o sentimento que traz. Quando o que Deus tinha preparado para eles era uma terra que manava leite e mel. Era para lá que eles iam, mas eles só estavam com os olhos lá atrás. Deixaram o Egito e estavam com o coração e com os olhos no Egito. Quando Deus queria que eles estivessem com os olhos e com o coração na terra que manava leite e mel e que estava diante deles. Eles tinham que buscar a terra prometida. O Senhor tinha dito, tudo o que a planta do vosso pé pisar é vosso. E hoje a aplicação é tremenda.
buscai as coisas que são de cima. Tudo que vocês agarrarem é vosso. E nós continuamos a olhar para a velha vida, a olhar para as velhas coisas. Estamos num estado lastimável. E não é isso que Deus quer. A nossa vocação, como nós sabemos, é celestial. E naturalmente temos que dizer adeus à velha vida. Porque a nossa vocação agora é celestial. E há muita coisa, como eu disse, a nós buscarmos agora nesta vocação celestial, nesta nova vida. Temos coisas a possuir, temos coisas a torná-las como sendo nossas, a apropriá-las, coisas que nos são dadas. Sabem que a expressão vocação celestial é apenas um termo técnico. E nós às vezes ficamos pelo termo técnico. Ah, não, a igreja, a vocação é celestial, Israel é uma vocação terrena, e ficamos pela parte técnica. Mas isto não afeta nada na vida prática, na conduta prática das pessoas. E é contra isto que Paulo está a lutar. Hebreus 3:1 fala, irmãos, com vocação celestial. Mas sabem de uma coisa? Há uma passagem na Bíblia que diz assim, que essas coisas são para nós usufruirmos, não é para, de facto, tem uma vocação celestial, é fixe, tem uma vocação celestial, mas é para usufruirmos. As coisas que são de cima, temos que buscar as coisas que são de cima. Eu gosto quando Pedro, na segunda carta, no capítulo 2 e no capítulo 1, segunda carta, capítulo 1 e versículo 10, diz ele assim, portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação. Temos que fazer firme a nossa vocação. Não é só o termo técnico, a vocação, temos uma vocação celestial, temos que fazer cada vez mais firme. Temos que fazer jus à vocação que temos. Porque fazendo isto, nunca jamais tropeçareis. Os israelitas andavam sempre a tropeçar lá no deserto. Uma viagem que fariam em 15 dias, demoraram 40 anos. Um indivíduo que, para fazer uma viagem em 15 dias, demora 40 anos, andou sempre a tropeçar. Mas é a vida real de muitos crentes neste mundo. O progresso podia ser muito mais célere, e podiam avançar muito mais, e estão a perder tempo, e estão a perder vida, e estão a perder oportunidades, porque estão a tropeçar. Porque não fazem firme a sua vocação. E se não vão tropeçar, como diz Pedro. Esta vocação é uma vocação que é graciosa, é uma vocação que é imutável, e diz a palavra de Deus muitas coisas sobre esta vocação, e eu queria chamar a vossa atenção, porque é dela que nós estamos a falar, são as coisas que são de cima, é a vocação celestial. Ele está a falar da vocação celestial, buscar umas coisas que são de cima, e ele diz que a nossa vocação é sem arrependimento. Romanos 11, versículo 29, os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. E se é verdade que o que Deus dá, Ele não se arrepende, também é verdade que aquilo que Ele nos dá, nós não nos arrependemos. A vocação de Deus é sem arrependimento também para nós. Vocês acham que há algum crente que se tenha arrependido daquilo que Deus lhe deu? E nós temos que pensar seriamente nisto. Na carta aos Coríntios, na primeira carta, capítulo 1 e versículo 26, quando o apóstolo fala desta vocação, ele diz que esta vocação é para todos. Ele fala de sábios, ele fala de fortes, ele fala de nobres, que não são muitos os nobres, não são muitos os sábios, não são muitos os fortes. Mas existem fortes e sábios e nobres. O que quer dizer que ainda existem mais fracos, ignorantes e desconhecidos. Esta vocação é para todos. Esta vocação não é para alguns. Esta vocação toca-me a mim e toca-te a ti. Toca-nos a todos. Quando na primeira carta aos Coríntios, capítulo 7, versículo 20, ele fala acerca do casamento e diz que
sobre a questão do casamento, cada um fica na vocação com que foi chamado. E ele está a falar ali, naquele caso concreto, está a falar dos que são solteiros. Se são solteiros, foste chamado para ser solteiro, olha, fica na vocação com que foste chamado. Ou se foste casado, fica na vocação com que foste chamado. Ou se a outra é a tua situação, fica na vocação com que foste chamado. Deixai-me dizer assim, também se aplica e muito bem, fica na vocação com que foste chamado. Se a tua vocação é celestial, fica na vocação com que foste chamado, não voltes à velha vida. Em Efésios, no capítulo 1, em versículo 18, e eu cito, está mesmo aqui atrás, o apóstolo Paulo ora. A preocupação dele, ele tem uma preocupação tremenda com os crentes, conosco. E ora para que os crentes tivessem iluminados os olhos do seu entendimento, para que os crentes soubessem qual é a esperança da sua vocação. E quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. É curioso que a esperança da vocação, a vocação está associada às riquezas. E quando ele nos diz para buscarmos as coisas que são de cima, não nos está a pedir para irmos buscar lixo, porque lá em cima não há lixo. Lá em cima há riquezas. Eu gostei no outro dia do David, quando ele pregou aqui, vocês certamente se lembram, de ele ter dito que lá em cima a profissão dele certamente vai ser calceteiro, porque as ruas são de ouro. Até o pó da calçada tem valor lá em cima. E ele ora, porque nós às vezes parece que estamos em trevas, nesta matéria estamos numa profunda escuridão, que não vemos nada, e não vemos as riquezas que nos são dadas se nós as buscarmos. Sabem que, tanto na carta aos Efésios capítulo 4, versículo 1, como na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 1 e versículo 11, nestas duas passagens, estes dois versículos, o apóstolo diz aos Efésios, diz aos Tessalonicenses, para andarmos dignos da vocação com que fomos chamados. Eu parece que estou a ver Deus olhar para mim e dizer assim, sabes qual é a tua vocação? Achas que andas digno da vocação com que foste chamado? Uma boa pergunta para nós fazermos. O que é que andamos a buscar? Será que andamos e nos comportamos de uma forma digna dessa alta chamada com que fomos chamados? Porque a palavra vocação quer dizer chamada. Deixai-me dizer que aquilo que Deus tem para nós é algo de alto desempenho. Digno da vocação com que foi chamado. Ele chama-nos para algo de alto desempenho. Além de algo de alto valor, algo de alto desempenho. Pois a vocação é muito elevada. Não é uma chamada qualquer. Não é uma chamada terrena. Eu muitas vezes na Marinha fui chamado para certas atividades, funções, desempenhos, algumas nobres, todas elas muito pobres para aquilo que Deus me chama. A chamada dele é muito mais valiosa, é muito mais elevada. Em Efésios, no capítulo 4 e no versículo 4, ele diz assim, há um só corpo e um só espírito, como também fostes chamados, em uma só esperança da vossa vocação. Esta vocação é focada, não é difusa. A coisa está bem delineada, está bem focada. E nós às vezes parece que andamos aqui difusamente, não sabemos já à procura de quê, a buscar o quê. A coisa está muito bem definida. É uma vocação, diz ele, uma só esperança
da vossa vocação. Em Filipenses, no capítulo 3, e gostava que vocês lá fossem ver, o apóstolo diz assim: prossigo para o alvo. Parte prática. Prossigo para o alvo, pelo prémio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Esta vocação, ouçam bem, que é para vocês nunca se esquecerem, tem prémio. Esta vocação tem prémio. Além de ser graciosa, porque a gente nem merece, e diz o Senhor, olha, busca, isto tem prémio. É um prémio com prémio. Faz-me lembrar aqueles concursos, claro, salvas as devidas proporções, aqueles concursos televisivos em que o apresentador quando começa a elencar os prémios, diz, e ainda? E ainda? Esperem pelo prémio que vem aí. É uma vocação com prémio. Por último, capítulo 1 e versículo 9 da segunda carta a Timóteo. Capítulo 1 e versículo 9 da carta a Timóteo. Vocês desculpem que eu sou tão pobre falar de algo tão rico, mas que Deus possa, pelo seu Espírito, iluminar os olhos do nosso entendimento para nós vermos aquilo que eu não sou capaz de transmitir. Mas no capítulo 1 e versículo 9, lemos assim. Portanto, segunda carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 9, exatamente. Lemos aqui que nós fomos salvos e fomos chamados com uma santa vocação. Esta vocação é santa. Eu podia ficar aqui muito tempo aqui a falar acerca disto, mas quero-vos só dizer o seguinte. Sabem o que é que quer dizer santo? Também víamos ficar aqui muito tempo só a falar da santidade de que a Bíblia fala. Mas para vos ajudar a perceber, as peças de mobiliário que estavam no tabernáculo e no templo no Velho Testamento eram chamadas santas. Todos aqueles elementos que lá estavam eram santos. As colheres, as tenazes, era tudo santo. Os cálices. E nós sabemos o que é que alguns reis ímpios fizeram, que até foram se embebedar e beber dos cálices que estavam no templo, e como o castigo de Deus foi grande sobre eles. O que é que a Bíblia quer dizer com esses instrumentos serem santos? Sabem o que é que se quer dizer? Para uso exclusivo do Senhor. Não pode ser partilhado nem com reis, nem com... Uso exclusivo do Senhor. Quando a Bíblia diz que eu sou santo, é para eu ser para uso exclusivo do Senhor. Não se deixem usar. Eu às vezes, nas notícias, e vocês também como eu, vocês leem nos noticiários e ouvem, veem, leem, as mulheres serem usadas. Ei, que coisa tão grave, as mulheres estarem a ser usadas. E é verdade. Mulheres serem usadas, mulheres deixarem-se usar, mulheres serem usadas. Eu acho que mais grave do que isso é grave, mas mais grave do que isso, é eu, sendo homem ou mulher, deixar-me usar por quem não deve ser usado. Eu sou para o uso exclusivo do Senhor. E esta vocação é santa. Olha, não digo mais nada. Que o Senhor nos ajude. E eu vou pedir ao Nando para vir aqui terminar, só favor. Obrigado. Vamos ficar de pé, irmãos, e vamos terminar com a oração. Senhor nosso bendito e amado Pai, queremos dar graças por aquilo que ouvimos esta noite, Senhor, pela mensagem que Tu nos transmitiste. E ela foi-nos dirigida de várias maneiras, Senhor,
mas temos a certeza, Senhor, que é da Tua vontade que possamos ter os nossos corações atentos à Tua Palavra. E, de facto, é maravilhoso quando nós podemos, através da Tua Palavra, perceber que Tu nos queres usar exclusivamente para Ti, Senhor. E isso, de facto, deveria criar em nós uma alegria constante, Senhor, porque é um desejo Teu. Ó Pai, obrigado mais uma vez pelo privilégio que Tu nos deste de vivermos nesta era, Senhor, em que vivemos num corpo místico, Senhor, e Te agradecemos, Senhor, porque vivemos numa altura privilegiada, Senhor. Temos acesso a Ti a qualquer hora e a qualquer momento, Senhor. E Te agradecemos porque neste momento Tu nos proporcionaste o privilégio de virmos à Tua casa e aprendermos de Ti. Mais uma vez Te rogamos por cada um aqui, Senhor, por cada filho Teu, que certamente, Senhor, as angústias e as lutas são muitas, mas como ainda ouvimos esta noite, Senhor, Tu estás no cuidado, Senhor, e estás no controle, Senhor, porque nós somos Teus filhos, Pai. E mais uma vez Te agradecemos por esse privilégio enorme. Tudo isto no nome do Teu Filho, o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. O culto está terminado, irmãos.